Agora na turma do bate-bola, espaço aberto para o Cruzeiro, como sempre, Samuel Venâncio. Boa noite, Samuel. Boa noite, Emanuel. Boa noite para os amigos ligados aqui na turma do bate-bola. Um sábado de folga na Toca da Raposa 2, mas com uma cara nova. O Thiago Reis já trouxe ontem aqui dentro da turma do bate-bola o Rômulo, que chegou ontem, volante Rômulo, era lateral e vem agora para jogar no meio campo. Foi assim durante quase toda a passagem dele no futebol italiano, boa passagem inclusive. O Rômulo hoje ele fez os testes cardiológicos e agora depende do resultado de Covid-19 para ir até a Toca da Raposa 2. Se o resultado sair ainda neste domingo, se der negativo, ele já vai à Toca da Raposa 2 para fazer a avaliação médica com os médicos do Cruzeiro, e aí o Rômulo terá um período de preparação, porque ele não atua desde a metade de 2020, quando deixou a equipe do Brescia da Itália. Recebeu algumas consultas aí ao longo do caminho, do percurso, mas não fechou com ninguém, estava livre e agora vem oitavo reforço do Cruzeiro até aqui nesta temporada de 2021. O Cruzeiro contratou o zagueiro Eduardo Brock, o lateral esquerdo Alan Ruschel, os volantes Matheus Neres e Matheus Barbosa, o meia Marcinho e os atacantes Bruno José e Felipe Augusto. Então, Rômulo, oitava contratação do Cruzeiro para esta temporada. Não vai parar por aí, é a informação que a gente tem. A diretoria segue monitorando o mercado, estudando opções, e o próprio Felipe Conceição falou isso recentemente, que os reforços vão chegar para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Então pode vir aí jogador que esteja se destacando em campeonato estadual, ou que o Cruzeiro encontre opções no mercado, como foi essa do Rômulo. Estava aí livre e podendo negociar com qualquer equipe, e o Cruzeiro acabou acertando esta contratação. Para jovens, jogadores de muito potencial, aí demanda investimento, aí o Cruzeiro tem que trabalhar muito com a ajuda de parceiros, caso queira fazer alguma contratação nesse sentido. Mas eu falei de ser um sábado de folga, e a programação da semana teve 2 dias com atividades em 2 períodos, e ontem foram 2 períodos na Toca. E lá no início da semana, até a previsão era de que neste sábado fosse ter um treinamento, mas a programação foi alterada e o treino passou para amanhã deste domingo. Então hoje foi folga geral, aí tem amanhã, tem segunda, terça e quarta, mais 4 dias o Felipe Conceição para preparar esse Cruzeiro, que joga contra a equipe do Tombense no dia 1º de abril, às 16h no Mineirão. É a retomada do futebol. Agora eu quero até te ouvir aqui na turma do bate-bola, Emanuel Carneiro, porque tem uma situação que está acontecendo com o atacante do Cruzeiro e ela é bem curiosa. É com o Marcelo Moreno, que ontem marcou mais um gol pela Bolívia, e até na época surgiu o comentário: ele faz gol na altitude, mas não é somente isso. O Marcelo Moreno, atenção, ele voltou ao Cruzeiro em 2020, no início do ano. De lá para cá, 39 jogos e 4 gols marcados. E o Marcelo Moreno na Bolívia, desde que o futebol foi retomado, depois foi paralisado pela pandemia, a pandemia seguiu, mas o futebol voltou com jogos de eliminatórias, e ontem teve este amistoso. Nas eliminatórias, o Marcelo Moreno em 3 jogos marcou 3 gols com a Bolívia e ontem marcou mais um. Então ele tem 4 jogos na seleção boliviana e 4 gols marcados. Um contra a Argentina, na derrota por 2-1 em La Paz. Um contra o Equador, na derrota por 3-2 também em La Paz. Um contra a Bolívia em Assunção, no empate por 2-2. Esses 3 jogos das eliminatórias. E ontem em Rancagua, no Chile, amistoso, foi 2-1 para o Chile, e o Marcelo Moreno marcou um bonito gol de cabeça.
Lá na seleção boliviana, Emanuel, ele é chamado de Marcelo Martins. Eu tô pensando em adotar esse Marcelo Martins aqui, falar com o nosso Alberto Rodrigues, o Vibrante, para ver se acontece alguma coisa diferente, mas pelo menos curiosa é a história. 39 jogos com o Cruzeiro, 4 gols. 4 jogos com a Bolívia e 4 gols marcados, e todo mundo sabe que a seleção da Bolívia não é nenhuma coisa de outro mundo, hein, Carneiro? Desses 4 gols aí pelo Cruzeiro, quantos foram de pênalti, ô Samuel? 2. Você que é o rei da estatística. 2 gols. 2 gols. Então pênalti não é construção de jogada. Bom, o Marcelo Moreno não se encaixou nessa volta. Ele tem um bom lastro com a torcida cruzeirense, o torcedor do Cruzeiro gosta dele e ele se esforça, ele quer ganhar as partidas, mas a bola tá batendo nele, ele não tá em boa forma física. Talvez com a seleção boliviana, um time mais formado, ele mais à vontade, ele esteja se dando melhor. Eu não sei, Samuel, sem fazer qualquer pré-julgamento, se o Marcelo Moreno vai ser a solução para o comando de ataque do Cruzeiro nessa reta aí do Campeonato Mineiro, de Copa do Brasil e depois Campeonato Brasileiro da Série B. Ele precisa ser melhor testado, precisa ser mais cobrado fisicamente. É essa a história. Por enquanto, ele não tem dado certo como o homem de conclusão de jogadas do Cruzeiro, porque ele já fez isso em outras épocas. Todos conhecem o Marcelo Moreno de outros carnavais, e esse carnaval ele está atravessando o samba, ele está desafinando. São 6h45, marcou o sinal eletrônico. O Samuel Venâncio, a manchete da turma do bate-bola é sobre o calendário apertado que o Cruzeiro vai ter no mês de abril. Portanto, o Cruzeiro vai ter que acelerar o ritmo. O Felipe Conceição, treino para o Cruzeiro, que está mostrando um futebol às vezes muito lento. O Cruzeiro pise no acelerador, o Cruzeiro seja um time mais agressivo em cima do adversário, o que não está acontecendo. Exatamente. E o Felipe Conceição, que nesta parada ele tem 8 dias, ou terá 8 dias no total, porque depois da derrota pro América teve a folga na segunda-feira, aí veio a representação na terça à tarde, quarta 2 períodos, 3 sessões de treinos, quinta mais 1, foi à tarde somente, 4, ontem mais 2 períodos, então 6 treinos ele já comandou nesta paralisação do futebol. Ainda tem domingo, segunda, terça e quarta. Não acho que vai ter algum dia aí com 2 períodos na toca, porque vai se aproximar a retomada que está marcada para o dia 1º de abril. E você falava, até para fechar o assunto Marcelo Moreno, 2 gols de pênalti nesta volta ao Cruzeiro, na seleção da Bolívia nenhum. 4 gols com bola rolando, marcou o Marcelo Moreno. Ele que segue a serviço da seleção da Bolívia, tem jogo dia 29, na segunda-feira, em Guayaquil, no Equador. É o último amistoso, depois ele pode voltar, e por isso coloquei o Marcelo Moreno como dúvida para a partida do dia 1º de abril, porque vai ter que atravessar aí a América do Sul para chegar em Belo Horizonte para este duelo contra o Tombense, para ficar à disposição, sem contar que está perdendo todos os treinamentos na toca da Raposa 2. Agora, o calendário, ele coloca o Cruzeiro no mês de abril com um mês importantíssimo e para dar uma virada nesta página do Cruzeiro neste início de temporada 2021. Quinta-feira que vem, 4h da tarde, Mineirão, Cruzeiro e Tombense, é o dia 1º de abril. 3 dias depois, 11h, um domingo, 4 de abril, em Varginha, Boa e Cruzeiro. Mais 3 dias depois, Coimbra e Cruzeiro no Independência, 5h30 da tarde. 4 dias depois, aí é no domingo, dia 11 de abril, 4h da tarde, é Cruzeiro e Atlético, é o clássico com o Atlético no Mineirão. 3 dias depois, o Cruzeiro vai até Natal. A CBF confirmou, o Wellington Campos trouxe América de Natal e Cruzeiro. O jogo na Arena das Dunas em Natal
numa quarta-feira. 4 dias depois, um domingo, o Cruzeiro vai até Pouso Alegre às 11 horas da manhã enfrentar o Pouso Alegre. E no dia 25 de abril, aí é que terá uma semana cheia na Toca, sem jogo no meio de semana, o duelo contra o Patrocinense, um domingo às 4 horas da tarde, fechando a primeira fase do Campeonato Estadual. E aí vai ver se o Cruzeiro vai estar entre os 4 do Campeonato Mineiro, o que no momento não acontece. Então, quando retomar o futebol do dia 1º ao dia 18, em 18 dias o Cruzeiro terá 6 partidas. Então é um jogo a cada 3 dias e é a maratona do técnico Felipe Conceição, e com esta Copa do Brasil 3 dias depois de jogar o clássico contra o Atlético. E lembrando que a Copa do Brasil nesta fase, a classificação ela significa R$1.700.000. Então é muita grana em jogo, é jogo único na segunda fase, sem a vantagem do empate. Cruzeiro que precisou do empate para buscar a classificação com o São Raimundo, lá em Boa Vista, Roraima. Agora, se empatar, a decisão vai para os pênaltis. No ano passado, na Copa do Brasil 2020, o Cruzeiro classificou com empate na primeira fase, classificou nos pênaltis na segunda e depois foi eliminado pelo CRB na terceira fase. O clube, claro que pela situação financeira que vive, precisa chegar o mais longe possível na Copa do Brasil. Depois, se passar do América de Natal, aí vai esperar sorteio para saber o adversário da terceira fase da competição. E a situação de pandemia também pode interferir neste jogo. Até agora a partida marcada para a Arena das Dunas, mas o Rio Grande do Norte também, aliás, o Brasil inteiro sofrendo com a pandemia. Lá o futebol está parado. Vamos ver o que o governo vai decidir e se essa partida vai mesmo poder ser disputada na Arena das Dunas em Natal. Pelo menos de Gramado não vai dar para falar, é estádio de Copa do Mundo. Então, Emanuel, um sábado de folga, retomada neste domingo pela manhã, e aí começa a preparação para valer, para retomada, e que seja uma retomada com bons resultados para o técnico Felipe Conceição. E ele que ao longo da semana vai definir aí quem joga na lateral esquerda. Deve ser o Alan Ruschel. Matheus Pereira está suspenso, e tendo a volta do Manuel, a zaga ao lado de Ramon. O Ramon que daqui a pouco é o convidado do programa Bastidores, com o João Vitor Xavier e todo o primeiro time do rádio, para falar sobre este ano dele no Cruzeiro. O Ramon completou recentemente um ano. Desde que teve aquela reviravolta, ele veio, saiu, voltou de novo e agora tem sido importante e titular na zaga celeste. Carneiro. Ok, Samuel, com sinceridade, esse festival de jogos que o Cruzeiro vai ter aí, um jogo a cada 3, 4 dias no mês de abril, no momento, pelo que o Cruzeiro está passando, a obrigação, a necessidade, a luta para formar um time ideal, essa sequência de jogos, jogar muito para o Cruzeiro nesse momento é importante, é benéfico.